Então tá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana Luz Pessoa de Barros, professora da Universidade Federal de São Carlos, e hoje eu vou ter o prazer de mediar essa mesa aqui, mais uma Presenças em Diálogo, né, com a professora Lúcia Teixeira e o professor Cauê Alves. Queria antes agradecer à diretoria da ABS pelo convite, em nome da professora Renata Mancini, e também parabenizar, né, toda a diretoria e também a comissão organizadora, né, os monitores, todo mundo que está fazendo esse evento gigante e muito plural acontecer. Tá? Então, eu vou começar apresentando os dois professores e aí eu passo a palavra para eles. Tá? Então, a professora Lúcia Teixeira de Siqueira e Oliveira possui mestrado em Letras pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Linguística e Semiótica pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio de pós-doutorado em Semiótica na Universidade de Limoges, na França. É professora titular aposentada da Universidade Federal Fluminense. Já foi presidente aqui da ABS. Fundou o Grupo de Pesquisa Semiótica e Discurso, SED, né, que é um dos mais atuantes do país na área de semiótica. É autora de livros didáticos de português para estudantes do ensino fundamental e publicou, entre outros livros, Linguagens na Cybercultura, organizado com José Roberto do Carmo, e Linguagens na Comunicação, organizado com a Ana Cláudia de Oliveira. Além de capítulos, livros, ensaios, artigos, sobre temas como argumentação, aspectualização, discurso e enunciação, tematização e figurativização, plasticidade e figuratividade, sincretismo de linguagens, percursos de visitação a museus de arte. Em semiótica, né, seus campos de atuação mais frequentes são a semiótica plástica e a semiótica sincrética. Acho que todo mundo usa a Lúcia como referência, né, nos seus trabalhos nesses campos. E, em 2023, recebeu o Prêmio Excelência Científica na área de Humanidades da Universidade Federal Fluminense. Eu já vou apresentar o Cauê, porque assim eu não interrompo mais, tá? Então, o professor Cauê Alves possui bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Fomos contemporâneos aqui, acabamos de nos reencontrar, né? Tem experiência em História da Arte Moderna e Contemporânea, Crítica de Arte, Curadoria, Teoria da Arte e Estética. É professor do Departamento de Artes da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC São Paulo. É professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Arte, Crítica e Curadoria e coordenador do curso de graduação em Arte, História, Crítica e Curadoria da PUC, São Paulo. Desde 2020 é curador-chefe do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Também diversas, né, publicações em livros, revistas acadêmicas, na imprensa. Recebeu vários prêmios, vou destacar dois. O prêmio Maria Eugênia Franco, né, de curadoria pela exposição em 2020 Burle Marx, Arte, Paisagem e Botânica, no MUB, pela Associação Brasileira de Críticos de Arte, e o prêmio de melhor exposição pela exposição Sérgio Camargo, Luz e Matéria, no Itaú Cultural, que foi pela Associação Paulista de Críticos de Arte em 2015. Então, agora eu vou passar a palavra para a Lúcia, que tem meia hora para falar. Eu aviso se estiver chegando muito pertinho do tempo. E é isso. Obrigada, Lúcia. Boa tarde. Obrigada, Mariana. Eu começo também agradecendo a presença de todos e todos e, sobretudo, agradecendo a Renata, minha querida amiga, colega na UF por tanto tempo, que trabalhou com a gente, junto com Silvinha também, na diretoria da ABS, de 2010 a 2017, e que agora organiza, à frente da sua equipe, esse belíssimo encontro aqui. Então, agradeço muito a Renata e agradeço a Juliana, que foi quem fez o contato meu com o Cauê e o convite para estar aqui nessa mesa. É um prazer estar aqui, conhecer o Cauê. Estou até com medo que eu me aventurei a falar de curadoria, mas agora
Vamos lá. Bom, eu vou, então, falar hoje para vocês de duas visitas que eu fiz a dois museus da cidade de Niterói, o Museu Janete Costa, de Arte Popular, e o Museu de Arte Contemporânea. A expressão arquitetônica do restauro bem-sucedido, se dedica a exposições temporárias em torno de temáticas da arte popular, além de desenvolver um trabalho educativo de grande alcance com escolas e público em geral. O outro, a expressão arquitetônica do arrojo modernista de Oscar Niemeyer, também oferece exposições temporárias com percursos que oscilam entre a arte contemporânea, a homenagem aos filhos da terra e o apelo a instalações lúdicas, além de oferecer o encantamento permanente diante da paisagem em torno de seu edifício. Bem, a referência aos projetos arquitetônicos, já de início, indica o impacto que as construções exercem sobre o visitante. O artista, o curador, o museólogo, as ações institucionais e as sugestões de percursos e interações durante uma visita. Claude Zilberberg, retomando Cassirer para falar da relação entre o espaço e a produção de sentido, estabelece diferença entre o espaço geométrico, com suas propriedades de continuidade, infinitude e homogeneidade, o espaço perceptivo, controlado e regulado pela ação do sujeito, diante da pluralidade de possibilidades de movimento, e o espaço mítico, dirigido pela tonicidade. A partir dessa divisão, ele desenvolve a ideia de uma tripartição na observação do sujeito no espaço, em que considera o espaço volitivo das direções, que se define pelas oposições entre aberto e fechado, e cujo paradigma são as ações de entrar e sair. O espaço demarcativo das posições, que define se tal grandeza está dentro ou fora do espaço determinado como volitivo. E o espaço fórico da extensão, do alcance, que estabelece se o sujeito está em presença de um estado que perdura, um estado de repouso, de tonicidade nula, ou de um processo em progresso, portanto, em movimento, com a tonicidade forte. Bom, essas balizas teóricas de observação do espaço se associam para a análise das ações de curadoria das exposições em cartaz a uma reflexão sobre as relações entre as linguagens que estão em destaque quando se pensa em curadoria, em razão dos textos, dispositivos, cenários e ações dramáticas de deslocamento, aproximação, afastamento e outras previstas pelo curador da exposição de arte. Uma obra de arte é sempre um convite ao diálogo, ao compartilhamento de impressões e experiências. Ela chama, pelos mais diferentes recursos enunciativos e expressivos, o espectador para perto dela, longe dela, chama-o para olhar de frente, de lado, com olhares apressados ou demorados, corpos tensos ou relaxados, palavras de espanto, horror, plenitude. Esses movimentos do corpo e da voz em torno da obra ou diante dela, no espaço da sala do museu e da galeria, com um percurso a ser cumprido, feito de coerções, paradas, interrupções, entradas e saídas, pode constituir-se para o espectador em torno de sensações de abandono, inquietação, incompreensão, perplexidade, encantamento, todas sensações que podem deixar o sujeito à deriva diante do conjunto de imagens que percorrerá. O papel da curadoria numa exposição inscreve-se nessa situação semiótica complexa em que o sentido de uma obra de arte poderá estar não no achado poético espetacular de uma pintura ou de uma instalação, mas nos pequenos movimentos erráticos que o sujeito faz em seu percurso de visita para descobrir que seu contato cotidiano com o mundo, em conexão com a obra que contempla, gera uma experiência transformadora. Textos, informações, cenografias, iluminação são elementos das escolhas e dos gestos interpretativos da curadoria, que intervém na visita, dotando-a de uma organização narrativa e de uma forma discursiva que pode sobrepor ao papel mediador de toda intervenção crítica gestos de animação, sensibilização e afetividade. Mehres e Deloche, em artigo em que discutem o julgamento das exposições de arte, lembram que o museu, em sua tradição, valorizava o prazer desinteressado, o conhecimento e o mérito artístico e técnico. Privilegiava, portanto, o deleite, a experiência de um prazer refinado, desinteressado e sublimado,
que não se igualava aos prazeres carnais e vulgares dos sentidos. Como valorizava mais esse princípio da beleza e do deleite, afastava-se do valor venal dado pelo mercado e reconhecia o valor simbólico, inalienável e intransferível, que faria com que uma obra no museu escapasse da propriedade privada. Defendem os autores, em contrapartida, que o museu hoje é o lugar de proeminência da experiência do sensível, que abrange o conjunto do domínio de nossa relação concreta e intuitiva com a realidade, sendo constituído por tudo que atinge e mobiliza nossos 5 sentidos. As formas e as cores, os ruídos e sons, os perfumes e odores, os sabores, a consistência, os granulados, as texturas. Na observação da curadoria de uma exposição assim, estão em jogo a percepção e aproveitamento do espaço físico do museu, aí incluídas as condições que oferece para possibilitar o movimento dos visitantes, suas paradas, hesitações, continuações e escolhas que vão investir o espaço de valor simbólico. O acompanhamento analítico dos percursos de visita começa, assim, pela observação do espaço arquitetônico em sua dimensão física, para em seguida revesti-la das implicações fóricas, gestuais e discursivas do roteiro de sentidos proposto pelo projeto curatorial. Vamos começar, então, pelo Museu Janete Costa, de Arte Popular. Eu pus na abertura ali uma escultura da qual a Diana gostou muito quando lá esteve, todos nós, aliás, gostamos, que é o Prazer da Leitura, que é do acervo do museu. Bom, então, esse museu foi inaugurado em 2013 e ele ocupa 2 antigos sobrados geminados, construídos em 1862, que passaram por reforma e restauração, conduzidas pelo arquiteto Mário Costa Santos, filho da idealizadora do museu, a arquiteta, pesquisadora e divulgadora da arte popular brasileira Janete Costa, pernambucana natural de Garanhuns e moradora por muito tempo da cidade de Niterói. A obra de restauro preservou a fachada e seus ornamentos, derrubou paredes e interligou ambientes por meio de uma escada em ferro em formato de caracol, que se integra ao ambiente como contraponto sensual do predomínio das linhas retas de grandes dimensões e o pé direito alto do novo espaço, que exibe nas paredes e em destaques pontuais, o material bruto da construção original. Portas grandes e janelões permitem a entrada da luz natural, adaptando-se os projetos de iluminação das exposições à necessidade de destacar peças ou sugerir percursos. No primeiro piso são montadas as exposições temporárias, e no segundo fica o acervo, a parte administrativa, a sala em que se fazem as atividades educativas do museu. É um museu muito ativo na formação de público, que oferece espetáculos, rodas de leitura, festas com ingresso público e gratuito. A exposição que está em cartaz, Santa Intimidade, trata, eu vou reproduzir trechos do folder, trata do sagrado como experiência pessoal e subjetiva e explora a conexão com o divino por meio de devoções, crenças ou festas de padroeiros. Continuo reproduzindo as palavras do curador. Inspirada no modo como o povo inventa o sagrado diariamente, a exposição explora a representação visual e verbal de 17 santos populares, 3 figuras santificadas pela devoção, embora não reconhecidas pela Igreja, e uma sala especial dedicada a Nossa Senhora, a mediadora entre Deus e a humanidade. É o texto do folder de Jorge Mendes, o curador. Bom, na entrada do museu, então, à esquerda, o visitante vê o balcão de recepção de informações, ao centro a escada em caracol e à direita, então, o espaço principal de exposição. Nesse espaço, ele fez 3 divisões. No centro, colocou as festas religiosas e, em cada lateral, as crenças e devoções. Então, isso é só uma ideia geral da exposição. As fotos não são muito boas, não são profissionais, são minhas mesmo, então, vocês desculpem, mas é para ter uma ideia, né? Para cada santo das laterais, vamos aqui com Santa Luzia, há um estandarte, há sempre essa disposição, um estandarte, uma escultura ou pintura de artista popular e um texto. Esse texto está colado sobre página de um livro aberto.
que o visitante é livre para manusear e vai descobrir que se trata de um exemplar da coleção encadernada dos Pensadores. Então, você folheia o livro e o texto fala do santo, da crença em seus poderes, tem sempre uma oração para esse santo e os créditos das obras. Então, você vai ver, aqui eu puxei um pouquinho, vocês vão ver que abaixo do texto da Santa Luzia, na página anterior, está escrito Conte, é uma obra do Conte, são os catecismos... Positivista, o catecismo positivista. Então, a festa do divino vai se misturar com os ensaios de Montaigne, os milagres de São Longuinho estão contados como parte da obra de Voltaire, Santa Luzia repousa sobre o catecismo positivista de Conte, Santo Antônio se junta a Galileu. Essa relação entre sagrado e profano, erudito e popular, é interessante menos pelas associações intelectuais que poderiam ser feitas e mais pelo caráter lúdico e original que chama o corpo do visitante para abaixar-se, curvar-se, retirar o livro de seu suporte, folheá-lo, rir, surpreender-se com o achado cenográfico do suporte dos textos. Além disso, uma oração reproduzida nessa folha do livro pode suscitar a memória de um antepassado, a lembrança de um episódio doméstico, a saudade de uma festa na igreja, a esperança de um milagre caseiro. A mistura dessas memórias afetivas, possíveis pela sensibilização e o movimento do corpo, sintetiza o valor simbólico da exposição e exibe a ação curatorial em sua função de promover a celebração dos sentidos e, por essa via, conectar a arte à memória das experiências de vida. O espectador pode percorrer linearmente as 3 fileiras de santos em exibição, pode ir e vir, retornar e parar, seguir e hesitar, de acordo com a liberdade de organização do espaço e sua própria interação com os objetos e o percurso. No final dos caminhos laterais, lá no final do corredor, tem ele vai encontrar os 3 santos populares não reconhecidos pela Igreja, que são o padre Cícero, a escrava Anastácia e o ex-escravizado João de Camargo, figuras cujos milagres espalham-se pelas pequenas comunidades do chamado Brasil Profundo, aqui associadas, embora separadas, dos santos de fé, os reconhecidos, os oficiais, ainda que destituídos na sala de exposição da cerimônia e distanciamento conferidos pelos altares das igrejas. Aqui se projeta uma polêmica, uma possibilidade de discussão, uma inquietação intelectual. Quem é santo? Por que é santo? Como se chega a santo? Mas não é isso que importa, e sim a capacidade da arte de inquietar corações disponíveis para a inquietação, ou em grau mais intenso, em estado de espera do inesperado, como diria Greimmais. Com o espírito ainda cheio de dúvidas, o visitante penetra em outra sala e se vê... aqui estão esses 3 santos que eu falei, né, os não reconhecidos, e aqui, então, ele se vê diante de Nossa Senhora, em diferentes representações, primeiro nessa imagem em que o espectador cabe como seu próprio santo, porque há feito um espelho no fundo da imagem, e você se vê nesse espelho no lugar da cabeça da santa, né? Então, ele chama de... Cada um é o seu santo, uma coisa assim, agora eu esqueci. Bom, então, isso já ao som de Maria Bethânia declamando, com sua voz inconfundível e contrita, orações à Virgem Santa. E aí você entra em outra sala, a iluminação muda, os tons são azulados, arroxeados, como o manto da santa, som, cor e formas, criando uma unidade sincrética espetacular, que faz a educadora do museu dizer à visitante: se quiser, pode chorar, porque eu chorei. A visitante, entretanto, não chora e se dirige à parede final da exposição, que contém as referências de pesquisa que passeiam entre Lélia Gonzalez, Leandro Carnal, Luiz Antônio Simas, documentários, filmes e fotografias de festas religiosas. Nada muito intelectualizado nesses autores e peças que se aproximam da ideia de facilitar o conhecimento. São indícios do espírito da curadoria nessa exposição. O trabalho do curador Jorge Mendes, cenógrafo e colecionador de arte popular, é cuidadoso na escolha das peças, em seu arranjo, na sonoplastia e iluminação, criando um percurso de forte apelo afetivo e sensorial. As bandeirinhas penduradas no teto,
as luzes diretas sobre os objetos de muitas cores e formas, a arrumação em fileiras, centralizada nas festas e cercada das crenças e devoções, a hierarquização dos espaços, que destaca os santos de fé popular e os não tão santos ainda, a voz de Maria Bethânia espalhando-se pelos espaços de exposição, tudo ali contribui para uma festa dos sentidos e uma celebração da relação íntima de cada um com sua devoção, sua descrença, sua memória, seus afetos e desafetos. Da mesma forma, a seleção de peças, que varia do refinamento de esculturas em madeira à inventividade da atribuição de valor estético a objetos de uso comum, da gravura reproduzida em papel barato, presente nas paredes de tantas casas desse país, aos arranjos bem elaborados e simétricos do conjunto das instalações com estandarte, escultura ou pintura e livro com texto, da reza reproduzida em palavras no papel que desacraliza o livro, a voz grave que entoa a oração, tudo na exposição movimenta o corpo do espectador e mexe com sua emoção, sugerindo várias claves de leitura e interpretação, seja da relação mais ligada às experiências afetivas particulares de cada um, por isso intimidades, né? De cada um com a religião, seja a reflexão intelectual treinada em distinguir, separar, reorganizar as peças em busca de interpretações. O texto do folder, reproduzido na parede de entrada da mostra, as referências, os arranjos de forte impacto visual, instalam no discurso da curadoria um enunciatário ligado à festa e à devoção populares e o convidam a rememorar, emocionar-se com as experiências vividas e sua reverberação íntima no momento da visita. Mas a mostra também tem um caráter demonstrativo, metalinguístico, reverberativo e reiterativo, que reforça o imaginário popular na reconstituição das imagens, na repetição das preces, na adequação e bom aproveitamento do espaço de exposição. Ao mesmo tempo, é como se falasse da fé, mas sem fé, mostrasse a prece, mas sem ajoelhar-se, cantasse a oração sem, no entanto, crer em seu poder milagroso, porque a crença maior está na arte e em seu poder transformador. É de quem reza que se faz o santo, é da mão que se junta na prece que se esculpe no barro a santa, é da terra que sai o céu. Já no museu vizinho, o céu acolhe o visitante, levando-o num percurso pela rampa vermelha de acesso, que acentua a relutância em deixar o exterior para penetrar na interioridade das salas de exposição. Símbolo da cidade, patrimônio nacional, conhecido internacionalmente graças à fama de seu criador, o arquiteto Oscar Niemeyer, o MAC foi inaugurado em 1996, no Mirante da Boa Viagem, outrora ponto de encontro de casais e namorados em conversas sem fim dentro de seus pequenos automóveis. Bom, seu formato circular, que Niemeyer associou a uma grande flor aberta, foi reinterpretado pelos moradores da cidade como um disco voador pousado no alto do Mirante da Boa Viagem, e foi essa a imagem que se cristalizou no imaginário da cidade. O prédio circular de concreto e grandes vidraças que deixam a paisagem entrar no edifício harmoniza-se com o espelho d'água em torno do prédio e a rampa vermelha que conduz o visitante ao interior da edificação. O visitante deve fazer uma primeira parada, e eu já começo a falar um pouco das paradas do percurso, né, obrigatórias, porque o visitante tem que fazer uma primeira parada na subida da rampa, na primeira subida, para chegar ao balcão de recepção e aí ou comprar o ticket ou receber o ticket, e depois ele volta para a rampa e retoma a subida e chega, então, ao segundo piso, onde há o maior espaço expositivo. Esse grande salão central de exposições está ligado ao corredor circular que forma a varanda com vista da paisagem do lado e paredes para as exposições de outro. Nesse dia que eu fui, a varanda estava fechada, como vocês estão vendo aqui, uma faixa. Eu não sei por quê, porque os funcionários também não sabiam. Bom, há ainda um terceiro piso, ao qual se tem acesso por uma escada, que fica meio escondida num canto do saguão principal, e em formato também de corredor, mas agora sem a vista da paisagem, esse terceiro piso. Daqui a pouco a gente vai ver. E por essa mesma escada escondida e apertada, você desce, então, para sair do museu. Que você chega no piso da recepção, passa pela lojinha, que tem poucos objetos à venda, e pouquíssimo movimento de compra, talvez pelo espantoso aviso de que só se aceita pagamento em espécie.
Bom, o percurso, então, é acidentado. Entrar e sair são operações a que se interpõem obstáculos e hesitações, menos por causa da arquitetura circular e mais pela maneira como a administração do museu compreende e organiza o espaço. Os funcionários, eu já disse, não souberam explicar as coisas e tal, e, em alguns momentos, pareceram pouco preparados para as visitas guiadas, que são muito comuns porque o museu tem uma natureza turística, né? Então, ele recebe muitos visitantes, às vezes até visitantes surpreendentes, como um grupo de militares que lá apareceu no dia em que eu estava. E, bom, nesse piso aí, em que estão os militares, que é o terceiro piso, em que estava vendo a exposição de um pintor chamado Luiz Dolino, um pintor abstrato, geométrico, e que estava fazendo a exposição comemorativa de seus 80 anos de idade. Nesse piso, houve um episódio interessante. Você sabe que a gente que vai a museu muito gosta. Eu descobri que não sou só eu que gosto, muita gente gosta de ir um pouco atrás dos guias para ver as conversas, né? As perguntas e as respostas. Então, nesse dia, tinha um grupo, tinha um guia, e a moça perguntou para o rapaz, porque esse quadro do Dolino se chama Carpas. E, claro, ela perguntou, mas por que se chama carpa se não tem nada a ver com carpa? E o guia disse, cada quadro tem um nome, nunca se repete. E a moça ficou... E aí a amiga dela disse, vai ver que ele estava comendo um peixe e pôs o nome. Bom, eu estou contando isso, não é para menosprezar nem a pergunta nem a resposta, mas é para ilustrar duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, a relação entre palavra e imagem, estudada há séculos, né, interminável discussão sobre como é possível representar as coisas do mundo na linguagem e que se condensa nesse diálogo na necessidade de encontrar uma relação lógica entre título e pintura. Difícil, sobretudo, no caso da pintura abstrata, sem formas de referência às formas das coisas concretas do mundo. Mas o que me chama a atenção nesse tipo de episódio é a necessidade de compreender a pintura por meio de uma associação espelhada entre a coisa e a representação da coisa, agravada quando não existe a coisa na pintura. A visita ao museu, assim, não é apenas etapa do passeio turístico, não é apenas o momento da foto instagramável, não é apenas a necessidade de lacrar nas redes, mas é, sobretudo, a vontade de fazer o mundo fazer sentido. Os projetos curatoriais das duas exposições em cartaz no MAC, no saguão principal e no corredor do terceiro piso, na minha opinião, não favorecem muito essa descoberta. Porque a estrutura circular do prédio cria, no saguão principal, uma amplidão de espaço que vai ser realçada por esse teto em forma de disco, que cria um certo peso sobre a cabeça do espectador, né? E, então, tem essa amplitude da sala, tem a passagem do claro do dia lá fora, daquela paisagem maravilhosa, e a entrada no espaço mais escuro da exposição, e essa questão do teto circular, do disco. E tudo isso parece que cria um efeito de peso, né? Essa exposição, que estava ali com o título Entre Corpos, é uma exposição que é uma coletiva de artistas que fizeram residência numa fundação ligada ao estaleiro McLaren, que funciona em Niterói, na Ilha da Conceição. Eles têm lá uma fundação, onde eles têm projetos de apoio a artistas, e são jovens artistas, portanto, numa exposição que me pareceu... que não aproveitou muito o espaço, digamos. Há muito vazio nessa... Embora o vazio também faça parte do sentido, mas aqui, nesse caso, me pareceu que ficou tudo um pouco vazio demais e com ocupação um pouco prejudicada por essa relação das obras com o espaço. Bom, eu não vou desenvolver muito isso, porque já está, acho que, quase no meu tempo, né, de acabar, mas é só para mostrar, então, que no segundo piso, quando você sobe a escada, tem o nome do pintor, a assinatura dele, e aí você se depara com as obras meio soltas no espaço, que criam um impacto visual muito impactante mesmo, muito bonito e surpreendente, porque você vê as obras penduradas em fios de nylon transparentes, então cria um impacto estético interessante.
É um espaço em que você pode circular para um lado ou para o outro, porque ele é redondo, não tem a vista do mar, mas tem a claridade que entra por essa fresta da parede, entre a parede e o teto. Bom, o texto da curadoria nessa exposição do Ohlino é um texto muito conservador, no sentido de que não propõe, na verdade, nenhuma expectativa ao visitante, a não ser a de conhecer um artista consagrado. Então, ela cita trechos de críticos de arte conhecidos, Frederico Moraes, e agora esqueci o nome do outro. Bom, Fábio Magalhães, Frederico Moraes, Ferreira Goulart. Diz como ele é um artista consagrado, que ele já viveu no exterior, se deu muito bem com muitos artistas, era muito conhecido, muito respeitado, etc. Então, é uma exposição que, ao contrário da outra, não faz interferência nem interpretação, mas repetição e consagração, que talvez sejam dois extremos que as curadorias devessem evitar. Então, afinal, o que pode uma curadoria? O que cura? O que se cura numa exposição? Bom, vocês não imaginam que eu vá responder a isso com o Cauê Alves aqui, né? Mas eu vou concluir dizendo que o curador é um estimulador dos sentidos, um proponente de descobertas, um sujeito que deve definir um público e falar com ele, falar diretamente, dizer a que veio, mostrar o que quer fazer ver, sugerir possibilidades, mas também localizar o espectador, fazê-lo observar um momento histórico e um contexto social. O curador será também aquele que vai buscar nossa inquietação. Mais que nossa capacidade de encantamento, vai nos levar a descobrir sentidos, mais que nos apresentar uma interpretação pronta. Talvez seja esperar demais de uma pessoa, mas é isso que fazemos nós, os críticos, os analistas, enquanto tentamos descobrir que mistério é esse da arte que nos deixa nesse permanente estado de espera, de transformação, de incômodo e, sim, por que não, também de deleite e encantamento. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Sempre uma fala emocionante, né? Vou passar, então, agora para o Cauê Alves, que vai responder para a gente o que faz um curador. Obrigado, Mariana. Obrigado, Juliana, pelo convite. Parabenizo também toda a organização do encontro. E um prazer te ouvir, Lúcia. Você respondeu, né? Você respondeu. Mas vou tentar colaborar um pouco, né? Eu acabei que eu não vou analisar uma exposição, uma discussão, né, mais ampla sobre curadoria, mas espero que a gente consiga, né, estabelecer esse diálogo. Antes de falar propriamente da curadoria, acho importante falar um pouco do circuito da arte, né? E claro, afinal de contas, né, o curador de arte, ao pé da letra, é aquele que está incumbido de cuidar, de zelar, né, de defender os interesses do trabalho de arte e também do artista. Então, o curador, né, como se sabe, né, é um profissional que organiza, supervisiona, né, dirige exposições, seja em museus, seja nas ruas, nos espaços culturais ou em galerias comerciais. Essa função tem sido desempenhada de modo temporário na história da arte por artistas, né? A palavra curadoria é relativamente recente, né? E esse ofício é datado em torno dos anos 60, 70, ali que começa a aparecer a noção de curadoria tal como a gente entende hoje, mas os artistas sempre fizeram a curadoria dos seus próprios trabalhos ao longo da história, né? E assim como jornalistas, como professores, como historiadores, como galeristas e marchands também organizaram muitas exposições, mas atualmente, de modo mais sistemático, tem profissionais formados, né, em curadoria e com, né, um arcabouço mais técnico. Mas apesar do curador, né, ser um técnico que tem, né, cuja profissão tem especificidades como todas as outras, né, esses cursos formais, assim, de graduação e pós-graduação em curadoria são bastante recentes. E trata-se de um campo interdisciplinar
que envolve noções conceituais, envolve reflexão, tomada de partido, arquitetura, produção, montagem de exposição, design de interiores e design gráfico, envolve um lado de contabilidade administrativo, envolve pensar iluminação, pensar conservação, pensar a relação com o setor educativo, a editoração, a publicação. É uma área que envolve, né, uma profusão de outras áreas, né? Por isso, qualquer exposição, por mais que tenha um responsável à frente, o curador, ela é sempre fruto de um trabalho coletivo. Ela envolve dezenas de profissionais e negociações com as mais diversas instâncias institucionais, museus, galerias, centros culturais, assim como negociações com os artistas, com a família dos artistas, né, os seus herdeiros, além de patrocinadores, de produtores, de colecionadores, né, com os mais diversos interesses. Da curadoria, né, o que está mais próximo do campo da recepção do trabalho do que propriamente da invenção deles, né, se espera que saiba compreender e relacionar os trabalhos de arte, se não numa história da arte, numa sequência de outros trabalhos ou num contexto de uma discussão atual. Afinal, a arte contemporânea possui particularidades que exigem certo conhecimento do seu desenvolvimento. E haveria pouco ou nenhum sentido na curadoria, assim como na crítica, que não houvesse algum embasamento histórico ou teórico. O valor cultural e econômico, né, da arte é estabelecido, em geral, por uma espécie de consenso, né? Ou talvez, né, por conflitos no circuito da arte que inclui curadores, inclui galerias, colecionadores, mídia, recepção do público, a crítica, os editores, as instituições de arte diversas, os museus, as universidades, todas essas instâncias são instâncias legitimadoras, né, e que atribuem ou contribuem na atribuição desse valor. Mas se o mercado atribui principalmente o valor, um valor de troca, né, caberia a curadoria, né, ultrapassar, né, e não ficar apenas na dimensão da mercadoria e pensar num valor cultural, né, ligado, né, ao conhecimento, ao estudo, ao gosto, ou outros valores, como sociais, políticos ou morais, né? A crítica e a curadoria são um campo que deve agir como uma espécie de equilíbrio de forças, né? O mercado é essencial para a profissionalização do meio e para a consolidação de um espaço de trocas e de discussão, mas não poderia, por mais que pareça ingênua essa minha afirmação, né, se sobrepor à instituição e à crítica. Um consultor de investimentos em arte não poderia, em hipótese alguma, ser um curador, né? Assim como a importância cultural de um trabalho não pode estar antes na coleção em que esse trabalho está do que propriamente, né, na obra e na fertilidade que essa obra possui, né? O problema é que a instituição de arte, tendo o curador à frente, tem se tornado, né, quando consegue fundos para tanto, um lugar meramente de consagração dos valores da Feira de Arte. Acho que você apontou um pouco isso na sua análise do Museu do MAC de Niterói, né? Afinal, assim como a crítica de arte e a curadoria integram um circuito de arte maior e seu ofício exige constante posicionamento em relação aos trabalhos, à defesa de ideias e apostas que envolvem riscos quando feitas ao calor da hora. É preciso também que o curador saiba resistir a interesses vários e, ao marcar posições, evitar a máscara da neutralidade. Uma de suas funções, mesmo que o espaço público esteja cada vez mais diluído no mercado, é rever continuamente a hierarquia forjada pelo consenso do circuito e contribuir para o assentamento de valores que nem sempre coincidem com os de mercado, especialmente naquilo que ele tem de passageiro e de modismo. Há dezenas de artistas a que se atribui um valor alto de mercado e que nem por isso são necessariamente melhores do que outros. O curador institucional, né, aquele que trabalha em museus, né, não é aquele que coloca em circulação o que apenas o agrada, mas é um sujeito que pensa, estuda e reflete. Uma exposição não poderia ser somente uma manifestação pública de um gosto individual de um curador, ainda mais quando feita com dinheiro público e em espaço público. A exposição é o resultado de uma pesquisa e reflexão individual ou coletiva ligada ao gosto, sim, mas que leva em conta as relações e correlações com a vida pública, que diz respeito a juízos ponderados e fundados em critérios que nunca antecedem aos próprios trabalhos de arte, mas que são fornecidos por eles. O curador é um profissional que, como um artista,
também tem direito à liberdade de pensamento, de expressão, mas que deve obrigatoriamente fazer uso público de sua reflexão, enquanto o artista podia, até pouco tempo, manifestar seus sentimentos ou gostos sem justificá-los. O uso público da reflexão pelo curador deve ter um sentido que, indiretamente, esteja ligado à história e à vida política. A partir da noção de instituição do Merleau-Ponty, talvez a gente possa compreender, né, o papel do curador não como aquele sujeito que constitui o mundo, né, e dá sentido a ele e à arte, né, mas como um profissional cuja ação pode ser instituinte, no sentido em que abre um acontecimento que está por vir e, assim, possibilita uma série de outras experiências que podem formar uma história. Então, o curador pode retomar os sentidos instituídos de um trabalho para reinventá-los, para pensar a partir deles, né? Em vez de criar outro trabalho de arte, como faz o artista, o curador pode atuar como alguém que tem uma experiência viva no interior do trabalho que suscita outras experiências. O papel de instituições como museus e centros culturais não é apenas institucionalizar, tampouco apenas trazer o já consagrado para o campo institucional ou incorporar alguma nova manifestação jovem, com objetivo genérico de renovação, né? Não seria possível pensar a produção artística como integrada à instituição, tal como uma prática cultural, mas como algo instituinte. É da arte que a instituição cultural irá recolher sua inteligência e os sentidos de sua atuação. Assim como o museu não poderá expor a história da arte num sentido objetivo e determinado, o curador não vai ter a visão definitiva de nenhum trabalho. Do curador, se espera que abra um sentido possível no interior do trabalho de arte, de cada um exibido ou do conjunto deles, e, ao mesmo tempo, que dê espaço para que outros sentidos possam surgir. Seria desnecessário escolher entre uma ou outra alternativa, uma vez que elas não são excludentes. Os sentidos, a multiplicidade de sentidos de uma obra, né, não estão evidentes e competindo um com os outros para chamar a atenção do público. Mesmo porque não se crê mais num lugar ideal ou um espaço neutro capaz de permitir que se esgotem todos os sentidos de uma obra, como se fosse possível mostrá-la sob todos os pontos de vista. Ao menos desde a arte minimal, o espaço da obra e o espaço habitado pelo público não se distinguem. Por isso, o curador precisa ter uma mão leve para impedir que algum elemento cênico da exposição não ocupe o lugar do trabalho de arte. Não é apesar de sua deformação que um determinado objeto se oferece a mim. Não se trata de um acidente devido ao lugar que eu ocupo ou ao meu ângulo de visão, mas é graças à posição em que eu estou em relação ao trabalho de arte e ao modo como ele está situado no espaço que ele pode ser tal como ele é. A percepção atual, a que tenho em um determinado espaço e momento, não pode estar fora do tempo. Ela não é a soma de todas as perspectivas possíveis, mesmo porque esse número seria indefinido, né, falando em relação ao trabalho de arte. Tampouco uma síntese intelectual que comporia os objetos percebidos e que afetaria meus sentidos. É preciso lembrar que sempre percebemos parcialmente, e que toda percepção é incompleta, feita sob um ângulo e ponto de vista. As sínteses que o curador faz são sempre provisórias e necessariamente inacabadas, pois não impossibilitam novas percepções e novas tomadas de posições. O trabalho de arte é uma totalidade aberta, e o curador, assim como o crítico, sem deixar de colocar o seu ponto de vista, precisa manter o trabalho em sua condição primordial de ser também abertura para o mundo. Mesmo com a carência de instituições realmente fortes, né, uma vez que elas tendem à imobilidade, né, é recorrente no nosso meio cultural a ideia de que a instituição de arte, como o museu, mais do que em galerias ou feiras, seria o lugar do patrimônio embalsamado, onde o impacto dos trabalhos de arte seriam anulados, né? Afinal, a instituição é o lugar da sedimentação da cultura, é o lugar em que os valores são assentados e que, portanto, o que era expressão, era invenção, se transforma em já expresso e já inventado. Houve, na história recente, uma grande aversão aos museus e à institucionalização, principalmente pelas vanguardas modernas e seus refluxos. Isso ocorreu, inclusive, no Brasil, onde, paradoxalmente, as instituições públicas ainda são tão frágeis. Não foram poucos os artistas que execraram os espaços tradicionais da arte. Desde então, é comum a ideia de que uma exposição ou o próprio circuito da arte teria o poder
de neutralizar a força de um trabalho. A isso se acrescenta a postura que hoje se evidencia como ingênua de que o espaço público, a rua, seria um espaço genuíno, livre e à margem do circuito e do mercado, como se o mercado não estivesse presente em todos os campos, inclusive na rua. Entre as tarefas do curador, sem que haja uma submissão aos poderes já dados, está também propiciar que cada trabalho pulse numa exposição. E se o trabalho puder latejar, como talvez ele latejasse para o artista quando o fez, o curador saberá que exerceu bem seu papel, pois, por mais sutil que seja esse momento. O trabalho de arte numa curadoria deve sempre fugir daquela artificialidade, daquele ar pomposo e morto, não para ganhar uma sobrevida nas paredes de um pavilhão, na cidade ou num jardim projetado pelo paisagista, mas para estar tão vivo como nós quando temos uma experiência significativa com ele. A função do curador é impedir a petrificação de um trabalho de arte, seu congelamento que tende a transformar o que era indagação em resposta pronta para o consumo. Do mesmo modo, o curador que adota uma postura patrimonialista, querendo preservar tudo a ponto de sufocar a proposta do artista, acaba sendo mais nocivo do que o tempo que corrói o trabalho. Não há sentido em preservar uma obra se a experiência que ela poderia propiciar está impedida pelo modo como está exposto, tal como o curador o definiu. Preservar assim seria destruir. Mais do que propiciar uma recepção viva da exposição, o curador, como um profissional liberal, um técnico especializado, não pode se pautar pela lógica do sistema cultural. Ele precisa buscar, justamente numa época em que as relações com a arte são cada vez mais mediadas pelo marketing cultural, construir um campo de trabalho que impeça que o conteúdo das mostras seja objeto de negociação. Embora seja uma obviedade, as mega exposições com apelos de massa que visam atender mais, antes de mais nada, a necessidade de captação de recursos, tentam tratar o conteúdo exposto apenas como uma peça de marketing. Uma empresa que fabrica telefones celulares resolve, por exemplo, patrocinar um grande espetáculo, uma mostra de arte feita somente com celulares da sua marca. Assim, o conteúdo da mostra passa a ser determinado anteriormente pelo patrocinador. Ao curador, aquele antes todo-poderoso, sobra a ingrata tarefa de organizar o espetáculo artístico publicitário. A dificuldade é maior do que parece, na medida em que seria necessário não cair na obediência ao sistema no momento mesmo que se pensa não estar obedecendo à lógica dele. O problema não é o fato da arte ter se tornado espetáculo. Algumas vezes o próprio trabalho da arte pressupõe. Ao longo da história da arte não foram poucas as obras espetaculares. Em seu sentido etimológico, espetáculo é aquilo que pertence ao campo da visão, spectabilis, e é o visível. E não se trata de uma invenção da cultura de massa ou da indústria cultural. O problema está em como o espetáculo é apresentado, produzido e divulgado pela curadoria, né? A espetacularização das exposições de arte jamais poderia falsificar o seu conteúdo ao se impor a ponto de dificultar ou impedir a experiência de trabalhos de arte. Eu vou dar uma pulada aqui, porque... Quanto tempo eu tenho ainda? Você tem ainda... 10 minutos. Tá. Não Tá, sei. metade, né? Tá bom. As imagens produzidas para divulgação, ou chamado marketing cultural, transformaram as exposições de arte, como já fizeram com outras áreas da cultura, em simulacros ou encenações de acontecimentos. É comum que as poucas notícias televisionadas da mostra de arte tendam a enfatizar certos aspectos como a nudez, uma atitude supostamente exótica, excêntrica ou louca de um artista, ou de um aspecto provavelmente mágico do trabalho de arte, como se a arte também não fosse fruto de pesquisa, de reflexão e de trabalho. Não raramente, a mídia tende a tratar os gestos artísticos como apenas aleatórios e sem sentido algum, como se todos os trabalhos de arte contemporânea fossem incompreensíveis e que, portanto, o visitante comum não terá a mínima condição de se aproximar, dialogar com o trabalho e ter uma experiência significativa. O que passa a acontecer é que, imersa na indústria cultural, grande parte da arte passa a ser mais um entretenimento, um produto adaptado ao consumo e descartado quase instantaneamente. Desse modo, o curador algumas vezes é visto como um vigarista com interesses escusos, já que os trabalhos de arte modernas e contemporâneas seriam, na verdade, destituídos de qualquer possíveis sentidos. Em contrapartida, talvez como reação a essa figura,
parece ter surgido o curador como o detentor da verdade absoluta sobre o trabalho, como aquele que conserva todo o saber e todos os sentidos das obras. Discutir o ofício do curador implicaria pensar a sua função social e também o papel que exerce no campo da educação não formal. Espera-se que as mostras e os textos dos curadores ajudem na compreensão das transformações da arte para um público não completamente familiarizado com ela. Para isso, é importante situar minimamente o trabalho de arte em uma série de outros, do mesmo artista ou não, de uma maneira a expandir seu sentido. Assim, os preconceitos e os estereótipos podem aos poucos se dissiparem. O curador que evita uma postura arrogante evita também a mistificação do trabalho da arte e a produção de clichês sobre a arte. Por isso, ele precisa também saber lidar com a mídia sem que a massificação seja priorizada em detrimento da qualidade. A pressão é sempre para que as catracas das exposições rodem rapidamente para a felicidade dos patrocinadores, em geral, né? Se frequentar as exposições de arte é um direito do cidadão, as mostras de arte não podem se tornar eventos apenas de consumo rápido, como se os trabalhos não tivessem história, não tivessem passado, não tivessem futuro. A curadoria, como instituição, é um processo que tem pregnância, um conjunto de experiências que têm sentido e que estão conectadas. Ela será um acontecimento quando estabelecer a ligação entre os sentidos. Ela será temporal porque a rede de experiências que ela mobiliza pede uma sequência, pede um futuro. Um dos principais pressupostos de um trabalho de arte talvez seja o dele sempre possibilitar uma renovada e próxima experiência, né? Um interminável recomeço. E essa experiência não pode ser dissociada do tempo, afinal, o contato que o público e o curador têm com uma obra nunca acontece fora do tempo ou da história, né? Mesmo que alguns espaços museológicos pareçam até suspender o tempo. Trabalhos produzidos nos tempos mais remotos, pelas culturas mais distantes, dos quais temos pouca ou nenhuma informação, continuam a fazer sentido para o presente. Talvez o que continue presente não sejam seus sentidos, mas justamente aquilo que é percebido como falta e que será completado pela recepção, pelas curadorias, pela posteridade e pelos artistas que ainda surgirão. Paradoxalmente, o que falta a uma obra de arte é o que ela tem de excesso, é o que ela tem de abertura, mas também de inacabado. Tudo aquilo que não está na intenção inicial do artista, os significados já antecipados, estabelecidos, aquilo que ela realiza plenamente. Esse excesso é o que não foi pensado e que ficou por fazer, né? E é ele que estimula tantos outros pensamentos, como a produção de outras obras e relações entre elas construídas pelos curadores. Não é à toa que os curadores ou artistas não se cansam de retornar ao museu para reencontrar aquele trabalho que tanto admiram, né? Cada vez que a gente volta, a gente, né, vê uma dimensão que talvez não tivesse visível antes. Poder voltar a ele infinitas vezes, né, ao museu, nos faz perceber o quanto a arte é inesgotável, ou seja, cada vez que a percebemos, participamos dela como nunca havíamos feito antes. Entretanto, esse retorno jamais pode ser uma obrigação, sob a pena de tornar-se burocrático e simplesmente extirpar o que há de mais próprio da arte, a singularidade da experiência que ela propicia. A singularidade de um trabalho de arte não se opõe ao que há de universal nele. E isso ocorre especialmente quando ele consegue sedimentar questões que ultrapassam a expressão de um único sujeito e, no contato com o outro, repercute e preenche os vazios que antes dele não existiam. Esse dado universal do trabalho de arte não pode ser separado do que o particulariza, do lugar que essa obra foi feita e da experiência que ela criou. Mas se uma obra está inevitavelmente atrelada ao período em que ela foi feita e ao isolá-la do seu contexto em que foi produzida, pode haver prejuízo para a sua compreensão. Afinal, ela não é completamente autônoma em relação ao mundo que ela habita. Sua relação com seu momento histórico jamais poderia ser mecânica ou automática. Inversamente, do mesmo modo que a obra pode nos ajudar a compreender o entorno em que foi realizada, o espaço em que ela foi concebida permite que o curador reflita sobre o seu e sobre o nosso tempo, né? Uma obra tem a capacidade de nos dizer algo sobre o espírito do seu tempo de um modo muito próprio e que não poderia ser dito de outra maneira. Não foram poucos os artistas que justamente buscaram se opor e negar
o espírito do seu próprio tempo. Não dá para esquecer que os conflitos que a arte moderna gerou ainda continuam, né, a gerar. Nenhuma obra dura eternamente. Por mais discursiva que ela seja, ela tem a sua materialidade como algo incontornável para a sua aparição. Ela é aquilo que a constitui, e não raro algumas obras são datadas por historiadores a partir da investigação sobre os materiais nelas empregados. Obviamente, um trabalho de fotografia não poderia ter sido feito antes da invenção dessa técnica. E, como sabemos, um novo meio não torna os anteriores necessariamente obsoletos, muito pelo contrário. No caso da fotografia, a tradição da pintura foi essencial para a constituição da sua própria tradição e do seu entrelaçamento com outras tradições. Por isso, não é apenas a tecnologia contemporânea que vai definir a atualidade de um trabalho de arte. Talvez seja preciso certo distanciamento do mundo para conseguir estar sempre presente nele com os pés mais firmes e conseguir enlaçar tradições. Por falta disso, há muita obra que não consegue nem por um segundo se deslocar do seu próprio tempo e que já nasce morta, mas nada impede que um artista ou um curador consiga ressuscitá-la tempos depois, mesmo que ela não pretenda ficar para a posteridade. Mas se apenas a técnica ou meio não são suficientes para tornar um trabalho de arte cidadão do seu próprio tempo, talvez seja o modo como ela se instaura no mundo o fundamental. E como que um trabalho de arte diz e o modo como o faz não pré-existem a ele mesmo, ou seja, como ele torna presentes significações em vez de simplesmente traduzi-las para um novo suporte ou matéria, conseguindo ir além da sua materialidade, além do visível e do sensível, ele jamais poderá ser reduzido a um mero instrumento. É nesse sentido que se diz que o trabalho de arte é instituinte, porque não se contenta com um já instituído, mas ele institui outras significações até então inéditas. Mais do que isso, a arte possui o que se costuma chamar de fecundidade. Ela tem a capacidade de dar origem, de propiciar algo que ela não previu, de instigar o outro, o futuro, além de nos fazer rever o passado. Retomar o passado, seja por ruptura ou continuidade, se abrir para o que ainda virá, talvez fundando uma nova tradição para ser retomada de modo jamais pensado, é algo próprio da arte. Sem nunca sair do seu tempo, ela consegue abri-lo por dentro e instalar nele uma eternidade provisória. Conceber isso só é possível se entendermos que cada instante traz consigo o momento que o precede e o sucede. Eu vou agora voltar, né, e tentar fechar a questão da curadoria aqui em poucos minutos, né? O curador, né, ou crítico de arte contemporânea, mais do que identificar talentos e saber fazer boas análises, precisa saber abordar os trabalhos como originários. Analisar um trabalho de arte será útil apenas para revelar o que já está nele, o que ele é. Identificá-lo como originário possibilita perceber sentidos que não necessariamente estão claros, mas que nos fazem ver e pensar a partir deles. O trabalho de arte pode nos ensinar a ver e a pensar o que nunca havíamos visto e pensado. O curador ou crítico, ao apenas identificar talentos, dificilmente consegue fugir da confirmação de que ele já sabia de antemão. Mas quando o curador ou crítico se deixa conduzir pelo trabalho de arte, ele também pode revelar perspectivas ainda inéditas e relações com uma outra série de trabalhos, né? Perceber a fecundidade de um trabalho, sua relação com a tradição, é também incitar uma posteridade. O trabalho do curador e do crítico é de natureza distinta da do artista, pois ele precisa sempre demonstrar que as relações entre os trabalhos que propõe estejam contidas indiretamente nos trabalhos, mesmo que não sejam relações de oposição, elas precisam ser esclarecidas e explicitadas. É sua tarefa, né, do curador, evidenciá-las ao público e fazê-lo perceber as aproximações surgidas, para que, de fato, elas se deem. Se o curador e o crítico são aqueles que escrevem e elaboram seu pensamento pela linguagem, pela montagem da exposição, tentando desvelar os sentidos que exala do trabalho, a arte, ao contrário, pode ser beneficiar do silêncio. É do silêncio que os sentidos que estão no interior do trabalho brotam, mas que talvez só sejam explicitados por outro trabalho que indiretamente o retome e o reinvente. Uma curadoria de arte é sempre feita a partir do que o curador selecionou e do que não selecionou, do que ele explicitou e do que não explicitou e que permanece silenciosamente no interior dos trabalhos. Contradições ou mesmo explicitação de conflitos podem ser bem-vindas em mostras,
em uma exposição individual ou coletiva, em geral, há pouco espaço para contradições e conflitos. E quando elas surgem, dificilmente são, né, formulados esses conflitos. O perigo fica sempre quando as diferenças são escamoteadas e um pensamento homogêneo e totalizador se pretende como o ponto final de uma história. Obviamente, nenhuma exposição ou trabalho de arte poderia dispensar todos os outros, ser o último e o definitivo, justamente porque cada trabalho de arte solicita outros. O que o curador pode fazer é lidar com o excesso que os trabalhos de arte possuem, o sentido que sobra em cada um deles, evitando tomar uma particularidade do trabalho como um projeto global de todos os trabalhos, jamais tomando a parte como todo. A construção das relações mais fecundas se dá de modo oblíquo, geralmente a partir de relações bastardas, e não por filiações naturais e já declaradas. O trabalho do curador, quando feito com obras pré-existentes, tende a ser um trabalho a posteriori, né, retrospectivo, mas é só a partir da percepção dos trabalhos que será possível estabelecer articulações entre eles e que poderá surgir aproximações. Isso não quer dizer que o curador irá lhes dar um sentido que faltaria ao trabalho, mas que ele recorre à abertura que é própria da arte. Do mesmo modo, no momento em que o artista trabalha, dificilmente essa articulação já está dada, pois se já estivesse presente, o trabalho do artista seria menos invenção do que execução de algo já pré-concebido. O curador identifica metamorfoses, transformações e transmutações entre trabalhos que talvez pudessem ser negados pelos próprios artistas. Mas o curador não faz isso para nivelar trabalhos ou como reconciliação de sentidos distintos e opostos, mas como transitividade, como algo possível e transitório. De modo algum, ele reduz os sentidos dos trabalhos, mas os amplia, mostrando que o que há de indeterminado na arte pode, a partir de uma contingência, se tornar possível e dotado de sentido. É por meio da diferença entre cada trabalho de arte que sabemos que não há nenhuma ligação de significação natural e já dada entre eles. O curador, assim como o historiador da arte, explora essas relações de diferença e semelhança sem ter a pretensão de abordar a totalidade de sentidos. O público tampouco precisa conhecer todos os trabalhos de cada um dos artistas para compreender o discurso central da mostra, embora muitas vezes seja aconselhável que mais de um trabalho de cada artista esteja presente numa exposição para que se conheça a multiplicidade da produção. Nenhum trabalho de arte necessita de outro para que seja visto ou compreendido. É o curador que necessita dos trabalhos para poder trabalhar, pensar e ver. Sem dúvida, quando um trabalho está ao lado do outro, em nosso campo de visão, ou mesmo na memória, eles se comunicam, se contaminam, não apenas um doando sentido ao outro, mas permitindo o surgimento de sentidos pela aproximação deles. Na verdade, os sentidos não estão em outro lugar, senão na relação que cada um deles estabelece entre si e conosco. Mesmo que nenhum trabalho de arte dependa do outro, a justaposição de dois ou mais trabalhos pode promover articulações que, isoladamente, talvez eles não tivessem. Os sentidos de um trabalho de arte nunca estão fechados ou presos, mesmo que alguns levem uma vida ativa numa exposição, uma vez que foram reforçados pelo discurso da curadoria ou que estejam lá em estado latente. Mesmo assim, os trabalhos numa exposição de arte podem estabelecer relações laterais, frontais, diagonais entre si, e nenhuma dessas possíveis relações já estavam escritas no passado ou no futuro. Seria impossível localizá-las no tempo. Mesmo que esses sentidos pareçam exteriores a cada trabalho, eles não podem estar em outro lugar, senão visíveis ou perceptíveis em seu interior. Ou melhor, o trabalho de arte supera a dicotomia entre interioridade e exterioridade. Seria preciso evitar uma ilusão retrospectiva, como se cada nova significação já tivesse desde sempre esperando ser desvendada, né, pelo curador, como se todas as línguas neolatinas já tivessem desde sempre contidas no latim. Como nos lembra Merleau-Ponty, a cultura, abre aspas, a cultura jamais nos dá significações absolutamente transparentes. A gênese de sentido jamais se conclui, fecha aspas. Mesmo que nenhuma visão possa ser completa e, portanto, nunca poderá apreender um trabalho em todos os seus sentidos, os possíveis sentidos de uma obra não poderiam ser classificados como casuais. Não é porque não se deixam fixar no tempo ou porque escapam de um olhar que se pretende científico.
pleno e inequívoco como o de um Deus, que os sentidos instituídos por uma curadoria seriam falsos ou meramente fortuitos. Ao contrário, são verdades que estão por se fazer. A arte possui uma verdade que não se guia por um modelo exterior a ela, uma verdade que não precisa se parecer com as coisas visíveis e tampouco a ideias ou conceitos. O trabalho de arte não é aquilo que está à espera de um sentido que lhe será atribuído ou a um valor definitivo que o curador poderá lhe conferir, pois isso seria desprezar as dúvidas, os avanços, os recuos e as retomadas de aquisições anteriores. Uma exposição de arte talvez possa ser compreendida como uma sintaxe a partir das relações de concordância e discordância entre os trabalhos. Cada trabalho de arte surge como pura diferença em relação aos outros. A exposição é um todo, em que as obras não são meramente partes, mas totalidades abertas que podem perfeitamente ser apreendidas isoladamente. Não se trata, nesse caso, de uma relação em que a exposição seria um todo superior às partes, mas um conjunto de totalidades, cada uma das obras, né, em que a soma, mesmo permitindo ampliar seus sentidos, jamais subordinará cada obra a um discurso homogêneo. Mesmo que a crítica de arte atualmente tenha tendência a eleger como seu objeto antes a curadoria do que os próprios trabalhos de arte. Para encerrar, né, em vez de chegar à obra com uma verdade já pronta sobre ela, a curadoria, como a crítica, pode aprender a pensar com a arte, interrogando o mundo e o próprio tempo. O essencial é priorizar o confronto de ideias sem desconsiderar a infinidade de sentidos da arte. O desafio é pensar de dentro da obra e, ao mesmo tempo, conseguir manter certa distância e autonomia que permita a diferenciação entre as infinitas possibilidades de sentido e o ponto de vista adotado pela curadoria. É isso. Obrigada, Cauê. Ele não sabe, mas ele é um semioticista também, né? Então, agora, primeiro eu queria agradecer, né, por essas duas belas apresentações e passar para vocês fazerem perguntas, considerações. Se nós ficamos só na hegemonia da arte ou se vamos para a arte popular. Eu sou decolonial e eu pego o espectro desde a arte da elite até a arte popular, como o grafite, por exemplo. Essa é uma pergunta, se nós podemos redefinir a arte sem a hegemonia e a estética também. Primeira pergunta. Em segundo lugar, se os curadores só são da arte da elite. É uma É isso que eu ia falar, para a gente fazer um bloquinho, talvez umas 3 perguntas, e aí eles respondem. Eu queria perguntar para vocês, se essas coisas que nós temos atualmente, que eu não sei como chamar, que são, por exemplo, essas exposições imersivas, Van Gogh e por aí afora, que você tem essas Frida Kahlo, que você fica, põe óculos, entra no quarto da Frida, passa pelas obras e tudo. Se quem organiza isso também se chama um curador de arte, se entra nesse mesmo papel, certo? Nesse tipo de exposição. E também nas exposições, por exemplo, como as do Banksy, em que você tem cópias sempre, certo? Você tem cópias e cópias e cópias. Como é que isso fica no mundo da curadoria, já que é disso que vocês estão tratando? Então, tem um pouco a ver com a sua questão. Acho que podem responder. Ah, mais uma ali. Então faz. Pega um pouco o gancho da Diana, né, sobre essa coisa das obras, essas exposições mais imersivas. E o Banksy também é um bom exemplo, que eu vim pensando um pouco sobre certas exposições que tem, normalmente a gente conta várias exposições que tem obras de arte com a proposta, são certa participação das pessoas que estão apreciando e elas de alguma forma estão mudando aquela obra e contribuindo para a criação dela, né? E aí eu queria saber se vocês têm conhecimento de alguma
isso é possível também na prática de curadoria. Se é possível que a curadoria se abra para as pessoas que estão participando também serem, de alguma forma, atores, autores e curadores daquilo, né? E aí eu lembrei de Bansky, por exemplo, quando ele vai lá em um museu e coloca a obra de arte dele lá, e de alguma forma ele está meio que assumindo na marginalidade esse papel, né? Mas se dá para ter uma proposta de curadoria aberta a isso, né? Da participação de outros atores. Eu acho melhor que eu ia responder, depois eu comento. Vou tentar. Bom, a primeira pergunta sobre a definição de arte, né? Só isso. Só. Tem uma frase até que eu gosto assim: quando eu estou diante de uma obra de arte, eu sei que eu estou. Mas quando me perguntam o que ela é, eu não sei responder. Né? Mas quando ela me toca, eu sei que ela é arte, né? Mas, claro, eu sei que essa resposta é insuficiente, mas eu acho que, partindo muito do Merleau-Ponty, né, da ideia do instituído e do instituinte, né, o que diferencia a arte da cultura é que a cultura é o que já está dado, é o que já está sedimentado, é o que já está, né, reconhecido. E a arte é aquilo que torce o instituído, né, que vai além, que institui novos sentidos. Né? A arte é o lugar da invenção, é o lugar da novidade. Né? Tem uma frase do Godard que eu gosto muito, que ele fala assim: a cultura é a norma, a arte é a exceção. Né? Então, eu acredito que entender a arte como essa torção, né? Se a gente for pegar, né, o trabalho do poeta, né? Ele parte das palavras já instituídas, dos significados já dados, mas ele torce e reinventa as palavras de um outro modo, ou seja, elas passam a significar outras coisas que elas não significavam. Isso é arte, né? Reinventar sentidos. Não sei se satisfaz, mas é uma possibilidade, né? Agora, sobre essa questão do elitismo, né? De fato, a arte contemporânea e a curadoria e os museus são lugares marcadamente da cultura erudita, né? Assim, em geral, e obviamente quem domina a cultura erudita historicamente são as elites. Mas a gente também percebe que dos anos 60 para cá, né, essa oposição entre cultura erudita e cultura popular tem se borrado cada vez mais, né, a ponto de que já não é mais possível. Né? Geralmente quem diz o que é popular são as elites, né? Assim, a elite de fato a gente tem percebido que tem uma demanda nos últimos anos, umas pautas identitárias, pautas populares, se é que a gente pode chamar assim, que estão sendo muito mais presentes no debate do que as velhas pautas, né, das artes, da arte moderna, né? Então, eu acho que ainda é elitizado, mas acho que se percebe, né, uma presença de agentes no campo, tanto de artistas, que também em geral eram elitizados, mas também como curadores, como professores, como intelectuais, que vêm de outras camadas que até pouco tempo eram impossíveis. Né? Então, assim como a gente vê na universidade também isso acontecendo, a gente vê isso no campo da arte, no campo da curadoria, pautas que vêm chacoalhar esse status quo, né? Esse campo marcadamente elitizado, que é o campo dos museus. Né? Assim, a gente tem visto trabalhos de educadores, os museus têm se esforçado, né, a construir trabalhos de formação de público. A gente vê, né, você vai no MASP, na Pinacoteca. No MASP tem menos um trabalho educativo, eles não têm um setor educativo, mas na Pinacoteca, no próprio MAN, onde eu trabalho, e tantos outros museus, como que nas bienais, né, como que a formação do público é fundamental. Né, e acho que, sem dúvida, isso contribui para, né, deselitizar isso. Né, mas é um caminho longo, né, assim, não é do dia para a noite, mas acho que a gente está num certo momento de ir para isso. Sobre as exposições imersivas, não são exposições de arte, né? São exposições sobre arte. Né? Você vai lá, você não vê uma Frida Kahlo, você vê uma reprodução da Frida Kahlo. É que elas são muito vendidas como se fossem exposições de arte. E, às vezes, né, podem iludir. Você vai lá, vou lá ver um Van Gogh. Não tem nenhum Van Gogh na exposição imersiva de Van Gogh. Tem um monte de reprodução. Mas tudo bem, se for transmitido... se for transmitida com, né, se for comunicado de que se trata, né, apenas de imagens, né, mas é um pouco triste achar que a pessoa que conheceu o Van Gogh ou Leonardo da Vinci pela uma exposição imersiva chega lá e vai falar: "Putz, a Mona Lisa é tão pequenininha, né, tão sem gracinha. Aquele Van Gogh, a notícia dela é tão sem graça", porque o deslumbre, né, da imagem se sobrepõe a materialidades. Eu acho
que uma experiência com uma obra não é a mesma, né? Assim, mas também, quem sou eu para dizer que não possa ter isso? Mas eu vejo isso como muito mais caça-níquel, né? É um típico fenômeno da indústria da cultura que e são muito mais caras as exposições imersivas do que as exposições não imersivas. O MASP é caríssimo para entrar, acho que está lá R$70, nem sei, é caro. Mas as exposições imersivas são mais caras ainda. E eles não têm um trabalho de conservar, não têm um trabalho de preservar, têm um trabalho de mandar um arquivo pelo e-transfer. É isso, né? Que vai pelo mundo inteiro, né? Rodando pelo... É um lugar muito da indústria da cultura mesmo, mas não se trata de ser contra a cópia, né? Que já emendando um pouco na pergunta dele ali, né? Acho que a artista, a fotografia, ela nasce como cópia, né? A gravura são técnicas de reprodução que, de fato, elas o Walter Benjamin fez tantas discussões sobre, né, o poder da reprodutibilidade técnica e tudo mais, e acho que não se trata de negar a cópia, mas assim é um subproduto, né? Assim, acho que a cópia ela tem um papel fundamental na educação. Até pouco tempo a gente não tinha museus no país. Antes do MAN ser fundado, nos anos 40, as pessoas conheciam a arte moderna em São Paulo por cópias, por réplicas, né? E eu me formei vendo, né, aulas e aulas de PowerPoints. E, na verdade, era projetor de slide, né, naquela época, né? Eram cópias e cópias, né? Agora, você tem também a questão da cópia, por exemplo, do Rodin, né? Então, a escultura pressupõe já, porque você parte de a diferença entre o que pode ser uma cópia original, né? Porque a cópia é assinada pelo artista. A fotografia, também, tá? A escultura em bronze, que você parte de uma matriz, ou a gravura, ou seja de metal, seja em estilo, são cópias autenticadas, assinadas. O Banksy mesmo, né? Ele brinca com essa cópia, mas são cópias do Banksy, né? Não é que eu fiz uma... Porque daí é falsificação. A diferença entre a falsificação e a cópia, né? A falsificação quer se passar por uma verdadeira. A cópia não, ela é uma reprodução, né? Não que as exposições imersivas queiram se passar por verdadeiras, mas às vezes elas querem ser melhor do que o verdadeiro, né? Elas querem ser mais espetacular, mais, né? E despreza, né? Assim, a materialidade do trabalho, né? Então, mas acho que ela pode ser, por um lado, um cartão de visita para o público que não está acostumado, mas, por outro, ela pode ser aquilo que vai esvaziar os museus, porque as pessoas só vão naquelas imersivas, não é aquela... eu fui no Van Gogh imersivo, agora eu vou lá no MASP que tem um Van Gogh maravilhoso lá, o estudante que eu quero rever. Não, né? Ele só vai em outra imersiva e não vai ver, né? Porque acaba formando um público que acha sem graça quando não se mexe, né? Poxa, mas não faz nada, né? Fica só... É meio isso, e as artes visuais, muitas das obras são estáticas mesmo, são da arte cinética, né? Assim, né? Estou de acordo. Mas eu acho que isso é uma onda que não vai ficar muito, não. Passa. Mas eu acho, para entrar nessa coisa do imersivo, que eu também não gosto, mas se você vai num museu, por exemplo, você vai no Museu Van Gogh, ou você vai no Dorset, a sala do Van Gogh fica impenetrável, você não consegue entrar de tanta gente que tem, porque as pessoas vão passando pelas outras salas e param no Van Gogh. Tem uma questão aí de criação de um sucesso midiático para figuras como Frida Kahlo ou Van Gogh, e que não é à toa que eles vão para o imersivo. Porque você cria esse fetiche. Mas o sujeito que está lá no Museu Van Gogh, acotovelado e tirando foto para o Instagram, também não está vendo o Van Gogh. Quem é que está vendo o Van Gogh? Nem o Heidegger soube analisar o Van Gogh, né? Segundo a gente aprendeu hoje com o Máximo Leone. Mas eu sempre acho que tem essa coisa do acidente, do menino que está no Museu Van Gogh para sair no Instagram, mas de repente ele olha um amarelo daquele, ou olha um volume de tinta daquele na tela e fala: caramba, pode fazer isso. Então, eu acho que a arte é um pouco assim. E o imersivo pode ajudar nisso, eu acho. Eu não acho que ele só vai no imersivo. Eu acho que ele pode querer ir ver o Van Gogh no MASP, sim.
se ele for no imersivo. Toca, porque a arte não toca todo mundo, e não toca da mesma maneira, mas ela toca os corações inquietos, que podem estar na imersão ou podem estar no museu. E vão ter apelos comerciais e mercadológicos e das redes no museu ou na imersão. Claro, a gente prefere o museu, mas é possível que da imersão se chegue ao museu, eu acho. E é possível que do museu se chegue a uma contemplação ou a uma compreensão mais profunda, mais que vá mais na direção de uma coisa que você falou, que eu achei muito legal, que o que falta na obra é o que ela tem de excesso. Quem sabe esse sujeito que está lá vai encontrar esse excesso, né? Eu não sou muito pessimista assim, nessa coisa, não, embora, claro, a gente se assuste um pouco, ache muito vulgar, né, em relação ao que é a arte, ao que é... Não sei. E nessa questão que a Julieta perguntou do popular e do que... você vê, por exemplo, eu mostrei um museu de arte popular e, portanto, você entra ali já esperando ver a arte popular, essa arte de criação brasileira, de escultura, de pintura. Mas mesmo lá, o cara pegou uma gravura dessas que qualquer casa do interior tem presa na parede, uma coisa de papel de Santo Antônio, e pôs num estandarte e transformou aquilo num jogo visual impactante e interessante. Então, você pode mexer com essas coisas, eu acho, e misturar, sim, a coisa que é popular com a coisa que é erudita e tem lugar para você fazer tudo. Claro, claro que uma coisa desse tipo pode se transformar numa coisa muito apelativa, né? Muito óbvia e muito apenas midiática ou mesmo ligado ao consumo. Mas também pode ser que não. Eu acho que a gente está vivendo num mundo muito em que a gente tende ao pessimismo, porque tudo é muito vulgarizado imediatamente, e espetacularizado imediatamente, transformado em coisa de massa imediatamente e vira consumo imediatamente. Mas, além disso, eu acho que poder chegar a um momento de cansaço, a própria vulgarização pode favorecer a entrada no museu e nos espaços de arte de pessoas, porque a galeria de arte, por exemplo, é um espaço que dificilmente dá entrada a um espectador comum, a um sujeito que está passando na rua, vou entrar aqui para fazer hora. Não entra, você entra num café, mas não entra numa galeria. Por quê? O que tem a arte que ainda cria esse tipo de impedimento para que uma pessoa entre num museu ou numa galeria? Não é só o preço, porque as galerias, inclusive, não tem cobrança, uma galeria privada, você passa na porta, mas você não entra. Porque ali é lugar de gente culta, é lugar de gente rica, é lugar de gente metida. Então, é isso. Quem sabe essas experiências que a gente acha que são de vulgarização possam ajudar a essa perda do medo da instituição, museu ou galeria. Não sei. Estou querendo ser otimista. Só para responder uma pergunta que ficou da participação na curadoria, não sei se foi você, né, em cima. Tem algumas experiências de curadorias participativas, né, tanto a partir de exposições em que as paredes são móveis, e que o público pode mexer, e com mapotecas, em que o público pode escolher, e depois, na semana, o mais votado na semana, não, são colocados. Mas eu me recordo de uma vez que eu estava lendo um texto sobre um curador suíço, e eu fiquei espantado com como... isso foi nos anos 70, em Berna, um plebiscito na cidade para saber se o museu ia comprar ou não uma obra do Picasso. E que era dinheiro público, né? E saber se ia investir ou se ia investir em outra coisa. E a população de Berna votou para que o museu adquirisse um Picasso, né? Claro que a democracia participativa é linda, a curadoria participativa, a gente ainda tem um caminho a percorrer para chegar nisso. Eu acho que se a gente fizesse um plebiscito hoje, talvez fosse fechar os museus, né? Porque gastam muito, né? E vamos deixar só os imersivos, que são mais econômicos, né? Então, acho que a participação é super importante, mas também não é aquela coisa
também se vê muito, né? Uma caneta na frente da exposição, deixa aqui, você faz um rabisco e vira um rabisco sem... Né? Então, acho que exige um pouco educação, formação, né? Para que isso não seja feito de modo aleatório, né? Como se a curadoria fosse meramente escolher obras e pôr na parede, né? Porque a tendência é a compreensão da curadoria como seleção, e a ponto de que, né, uma palavra que nasceu no interior do museu como ligada à conservação, à pesquisa da conservação, hoje tem, né, a curadoria, ela, né, virou... Assim, você não vai no mercado fazer compra, você vai fazer uma curadoria de produtos, né? Às vezes é isso, né? Virou sinônimo de seleção. E ela não é só isso. Então, as curadorias participativas têm que levar em consideração uma dimensão da pesquisa, uma dimensão, né, que não é simplesmente, né, da edição, né? Mas acho que tem experiências que são significativas a esse respeito. Quem sabe um dia a gente possa ter um plebiscito para escolher obras para um acervo de uma instituição, né? Ia ser lindo. Oi, não ouvi o que ele falou. Melhor não. Não, quando a democracia estiver nesse ponto, né? Quando a democracia estiver... Mas quando chegar no ponto de comprar uma obra... Não, se tivesse um plebiscito para a pena de morte, a gente sabe que a pena de morte ia ser, né, ia ganhar, né? Por isso que acho que nunca fizeram, né? Mas acho que exige um pouco de maturidade que a gente não atingiu. Quem sabe a gente possa, né? Acho que tinha alguém querendo perguntar. Em cima do que você apresentou, do que você comentou agora sobre da questão sobre a arte, né, como elite, o primeiro espaço que você apresenta, ele, na verdade, ele é uma grande instalação, né? Os espaços todos, os elementos populares que são utilizados para essas grandes instalações, esses espaços, né? Uhum. Então, não se trata da exposição dos elementos. O próprio espaço se torna obra. Uhum. Né? Diferentemente do MAC Niterói, né? Em que as obras estão ali num espaço expositivo. Nós vemos o espaço expositivo cada andar. Né? No primeiro caso, não, né? O espaço é tomado. Ele vira obra. Acho que cabe diferenciar. E aí, como ele vira obra, ele sai do patamar do popular também. Porque ele só usa o elemento popular, mas para essa arte, que é a instalação, né? Que é uma arte contemporânea, que vai nascer ali, né? Que vai se consolidar nos anos 60, 70, né? Não sei se eu diria que é uma instalação. Eu acho que tem uma mão forte ali do curador, que é um cenógrafo, é uma pessoa que tem um vínculo muito forte com o museu e com a arte popular, é um colecionador. E efetivamente, as exposições ali são exposições que têm um dedo autoral muito forte desse curador. Mas não me parece que isso faça com que as obras percam o seu caráter de arte popular. Acho que elas estão lá, inclusive, creditadas, que é coisa que raramente se vê, ter o nome do autor que fez a escultura de barro ou que fez a pintura do estandarte. Então, eu acho que ele faz esse recurso cenográfico para justamente valorizar essa arte que é uma arte de comércio, é uma arte de feira, né? É um museu que tem essa intenção. Agora, é claro que a arquitetura da casa e a arquitetura do MAC impõem projetos diferentes. A arquitetura do MAC, eu não sei porque nunca fui curador, mas eu imagino que seja difícil de organizar a exposição nesse espaço circular, e, sobretudo, no espaço da varanda, que compete com o mar. Então, as pessoas sentam nos banquinhos de frente para o mar para tirar foto e de costas para a obra de arte. É difícil, eu imagino que seja difícil de fazer curadoria. Mas, por outro lado, me parece também que o próprio museu não tem um projeto museológico forte ali de construção de aproveitamento do espaço para valorizar a exposição de arte. Eu acho que há muito apelo para a exposição patrocinada por entidades da própria cidade, há muita exposição comemorativa de figuras da cidade. Então, eu acho que não há um projeto curatorial que aproveite efetivamente o espaço, que deve ser difícil de ser aproveitado, mas... Ora, para que tem curador, né, Cauê? Pode, aí vou deixar
Gente, eu acho que a última rodada agora, tá? Tem... Tá. Eu vou discordar um pouquinho de você aí, porque na hora, quando eu estou na varanda e que eu olho o mar, talvez eu ensine muito mais a você contemplar. E voltar para trás do museu e contemplar a obra. Acho que tem uma coisa nesse museu que ela tem um impacto daquilo que arrebenta a gente. Aquele cenário é arrebatador. É. E, para mim, isso é parte do museu. Fazer você mirar. Fazer você ser tocado por essa miragem. E aí, quando você volta, você carrega essa miragem. Ela não passa. Eu não sei, eu acho que é um projeto arquitetônico, que é um desafio para o curador, mas faz parte desse projeto, como a gente vê em vários museus, esse desafio. É verdade, você tem razão. Faz parte do Museu Contemplar, desde que você entra nele. E há, inclusive, muitas exposições que são no pátio. Agora mesmo está havendo exposições no pátio. São até umas esculturas muito divertidas, de uns macacos com celulares e tal. E o público gosta muito, passeia por ali. Mas o que eu quis dizer é que ela pode também não virar para a parede, a pessoa que está ali. Pode ver só o mar, pode ver também, mas ela pode ver também o mar e a paisagem lá do alto da Ilha da Boa Viagem, na igrejinha, e não necessariamente no museu. O que eu quero dizer, se o museu tem uma exposição de arte, você vai ver a vista e vai ver a exposição. Acho, né? Mas eu acho que você tem razão no que você fala. Acho que há uma necessidade de ensinar a contemplar sempre, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, né? Ao estar falando da exposição, foi o Vic que fez uma, que tinha uma modificação. Isso, 2080, você lembra? Era convocado, Aham. isso era muito legal, né? Foi incrível, aliás, foi um impacto muito grande quando eu vi. Já houve propostas no próprio MAN, né? Isso eu super lembro. E que você, desculpa, mas é impossível, toda a sua fala me trazia da imperfeição o tempo inteiro, né? No prólogo, o Greimas começa todo parecer imperfeito. Então, parecia que estava da imperfeição o tempo inteiro, fala do excesso, do excedente, então não tem como, né? Parecia, né? E também das relações interativas também, parecia que estava embasado até. Olha só, eu ignoro, olha só. Não foi proposital, não. Você tinha levantado a mão? Então, a última pergunta, gente. Tem uma ideia de semiótica que aí teve uma aula de campo e a gente foi para a Pinacoteca em Fortaleza, né? E lá o professor indagou a gente sobre o museu como a posição do museu, né? E como que isso influencia nas exposições que ele recebe. Então, a Pinacoteca ela está centralizada no centro de Fortaleza e é um lugar de visitas, né? De turismo. E aí você faz a Pinacoteca, você faz a Caixa Cultural e por aí vai, né? E aí a gente falou de exposição interativa e de um espectador comum. E aí me veio muito as exposições que acontecem em metrôs, por exemplo. No metrô de Fortaleza sempre tem um tipo de exposição. E aí eu queria perguntar, não no museu, né? Mas no lugar que recebe essa exposição e como isso influencia na construção da exposição. Tem uma proposta, né? Então, o museu ele vai tratar dessa exposição diferente da exposição do metrô. Eu queria saber como que a curadoria ela constrói esse pensamento, sabe? Tipo, esse texto. Pode falar, Cauê. Legal a sua pergunta. Sem dúvida, a curadoria parte do espaço, o espaço arquitetônico, o espaço urbano, né, o entorno, a coleção que o museu tem e aquele entorno social, né? Muitas vezes, né? Acho que as melhores partem disso, né? Para não ficarem alienadas em relação ao lugar em que ela está, né? Aqui em São Paulo também, o metrô tem uma coleção de arte bem importante. E o próprio MAN de São Paulo tem obras que ele empresta para o metrô, que estão em algumas estações.
mas é sempre um problema de conservação por questões de vandalismo, não tem espaço adequado de umidade, questões de umidade, de controle de temperatura. Tem que ser obras fortes, obras que resistem, né? Assim como em jardins de escultura também, em geral são obras mais, né, que aguentam o tranco. Não vai colocar uma pintura a óleo no metrô, num jardim de escultura, porque obviamente ela não resiste, né? Então também pensar que a materialidade da obra, né, é um dado fundamental para se pensar, né, no modo como ela vai ser exposta e as relações que ela vai estabelecer com aquele espaço. E em geral, as curadorias, mesmo aqui em São Paulo teve uma experiência de arte-cidade, de experiências, né, em que eram instaladas, né, obras em espaços públicos, cada vez num canto da cidade, num bairro, e que foi muito positivo assim, para essa integração da arte com o seu entorno, né, e pensar que cada vez mais, né, os artistas têm buscado romper com essas barreiras, seja a moldura, seja a base da escultura, para que a arte, né, ocupe o mesmo espaço do cidadão, né, para que, né, não tenha essa separação. E o próprio grafite também já faz isso, né, há mais de 50 anos, de tentar fazer com que a arte esteja presente para além dessa separação, né, do espaço museológico tradicional. Então, acho que tem muita experiência, tem muita bagagem histórica para pensar nessa relação da arte com o seu entorno. Tudo bem? Não, acho que já está. É isso, tem que pensar no espaço, que pessoas circulam naquele espaço, por que elas estão circulando ali e com que você pode chamar a atenção delas, né, para prestar atenção em outra coisa, além do caminho utilitário que ele precisa seguir, no caso do metrô, num shopping, onde for. Eu acho que isso aí é uma forma, eu acho, que de ir ensinando as pessoas a ver, a parar para contemplar, para ver, né? Eu vou só terminar contando um caso da Ana Cláudia, porque é uma coisa que eu sempre me lembro. Numa Bienal, há muitos anos, você contou essa história, uma pessoa vendo uma escultura, acho que era do Valtércio Caldas, aquelas das lãs, fios de lã que caíam do teto, assim. Era uma coisa, um vazio, assim, o fio de lã. E a espectadora que estava perto dela dizia: que coisa maluca, o que isso quer dizer isso? E a Ana Cláudia chegou para a moça que ela não conhecia e falou: dá licença, vem cá, olha aqui, olha desse jeito aqui, vem para cá, circula aqui. Eu não sei se se lembra disso, mas eu me lembro muito de você contando isso, e é uma coisa que eu sempre repito, porque eu acho que é isso, tem que ensinar as pessoas a ver, né? De alguma maneira a gente tem que ensinar a ver. É isso. Então é isso, gente. Agradeço muito a vocês, né, que acompanharam aqui as duas falas, né, fizeram intervenções. Queria agradecer mais uma vez a Lúcia e ao Cauê, né? Acho que a gente saiu assim com muitos novos sentidos para pensar. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Eu adorei te ouvir, viu? Foi muito bom.